Ó, você, assim como eu, você pode ter amado Dragon Ball Super, mas não pode negar que teve muitas falhas de enredo. Com certeza, galera, a gente já foi, a gente tem que admitir. Tinha falha pra mais de metro, e alguns tiraram até a magia do que era Dragon Ball. Vem comigo nesse vídeo, tá? As maiores falhas de roteiro em Dragon Ball Super. Vamos lá. Peter aqui! Galera, Dragon Ball Super foi uma boa adição pra história inteira de Dragon Ball. Isso não dá pra negar, eu gosto pra caramba dessa saga inteira de Dragon Ball Super. Mas também teve falhas gigantes, até grotescas de roteiro. Se você é fã, aceita que dói menos, né? Era personagem tirando poder de onde eles não tinham, falta de criatividade, originalidade, pouco desenvolvimento onde precisava ter desenvolvimento, desconsideração de personagens que ainda tinham lenha pra queimar e nerfaram coisas que você talvez nem tenha percebido. Mas até o fim desse vídeo você vai perceber. Ah, vai. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso e quem sabe até mais um pouquinho. Bora! Falta de originalidade. Dragon Ball Super sofreu muito com falta de originalidade. Mas quem sofreu mais na mão dessa falha foi o Gohan. Galera, presta atenção, tentaram corrigir a falha de deixar o Gohan inútil, né? Porque a gente sempre vem falando isso e tentaram corrigir isso, né? Do Gohan ser o inútil. Como é que eles fizeram? Eles deram pra ele uma nova transformação, que realmente corrigisse o problema. Mas surgiu outro. Pô, chumpinharam a mesma cena dele se transformando em Super Saiyajin 2 lá na Saga do Céu. Eu sei que era uma luta contra o Céu de novo, fez até um pouco de sentido, e serviu como fanservice também, mas foi extremamente sem originalidade. Foi incrível rever essa cena? Foi, lógico, né? Mas poderiam sim ter feito alguma coisinha nova, para emocionar tanto quanto o original, mas optaram pelo jeito fácil, né? Pelo mais fácil nessa cena. Universos pouco desenvolvidos. Galera, quando surgiu a parada de vários universos, todo fã de Dragon Ball já estava esperando universos incríveis, com novas espécies, com profundidade, com muito desenvolvimento. Mas acabou não tendo muito disso não, a gente sabe, hein? Apareceram sim outras raças, mas nada de se aprofundar muito e muito menos desenvolver os personagens. Eu acho que Dragon Ball sofre um pouquinho disso, de desenvolver todos os personagens. Muitos universos pareciam ser o mesmo planeta, sabe, com a mesma cultura, crenças, até raças. Mais uma vez optaram pelo fácil e aí já era. O universo inteiro sair personagens praticamente iguais foi sacanagem. Essa falha também poderia ser considerada falta de originalidade, para vocês terem uma noção do tamanho que foi esse erro. Time do Universo 7. Bom, como o time do Universo 7 foi mal planejado pro Torneio do Poder, jogaram fora uma oportunidade de dar atenção e trazer de volta personagens esquecidos. O que eles fizeram? Eles optaram por usar personagens muito mais marcantes, que nem precisava disso para voltar pra história. Claro que eu tô falando do Freeza. Pô, galera, não faz sentido escolher o Freeza pro time e deixar o Yanti e o Tenshinhan de fora. Baita preguiça de dar um upgrade nesses dois. Podiam ter dado um upgrade. A pessoa que maneira? Preferiram usar um vilão que claramente não aprende e nunca vai aprender com os próprios erros para chamar mais atenção. Eu curti o Freeza no time 7, lógico que sim, né? Pra ver um vilão trabalhando pra salvar o universo junto com os mocinhos foi interessante. Mas foi uma oportunidade perdida de dar um upgrade nos outros. Eu queria saber como é que o Bardock se sentiria sabendo que o filho estava lutando lá e ajudando o responsável pela morte dele, da esposa dele, e a mãe do Goku e de toda a raça Saiyajin. Certeza está se revirando no túmulo agora. Fusão inútil. Conseguiram nerfar uma parada que não precisava mexer. Era só deixar como tava. Galera, foram tentando uma justificativa do porquê Goku e Vegeta não ficaram fundidos para sempre com os brincos Potara e acabaram estragando. Deram a explicação que ela só duraria 1 hora. Até que beleza, faz sentido. Só que aí vem a parte que estragou a fusão. Pensa comigo, se os personagens envolvidos na fusão forem ridiculamente poderosos, como por exemplo o Vegeta e o Goku são, a fusão duraria menos tempo ainda. Então a fusão dos brincos Potara tem grande chance de nunca mais aparecer. O Goku e o Vegeta vão sempre usar a da dança, que dura meia hora e não importa o nível de poder, deixando eles usarem inclusive 100% da capacidade de cada um. Deixaram a fusão Potara inútil. Você parou pra pensar nessa? Instinto superior. Galera, eu adorei o Instinto Superior, de verdade, pra mim foi uma adesão incrível pra obra como um todo. Deixou o Goku extremamente casca grossa, né? Parecia a areia do Gar, né? Funcionando sozinho. Mas, gente, tem que concordar que muitas vezes usaram de muleta quando a história parecia, tipo, que tava num beco sem saída. Quantas vezes você não se lembra do Goku, pô, que tá lá quase sendo derrotado e aí, vrau, música torando, e ele ativando o Instinto Superior, né? Foram algumas vezes. E toda hora usavam isso pra tirar ele de alguma enrascada, né? Sempre acabava numa luta incrível. Mas na terceira vez você pensa, porra, beleza, vai ativar um instinto e vai ganhar. E isso aconteceu mesmo, não dá pra negar. Tipo, já era muito previsível. O pior foi mostrar alguns flashbacks dos treinos do Goku quando ele era criança, né? Meio que forçando, sabe? Dizendo que ele já tinha usado isso aqui em alguns momentos um pouco antes.
que era um instinto superior que ele tava usando. Meio que, sabe, regredindo a habilidade do Goku como guerreiro. Só corrigindo um pouquinho essa falha lá no arco do Granolah, ok? Mas por enquanto é só no mangá essa parada. Vamos ter que esperar um pouquinho mais pra ver isso no anime. Esferas do Dragão. O fã de longa data de Dragon Ball com certeza se irritou com isso aqui. Porra, deram uma nerfada braba nas esferas do dragão. Tiraram um pouquinho da magia aqui, que era finalmente conseguir juntar todos e chamar o Shenlong. Porra, galera. Pra mim era o core de Dragon Ball. Pra mim não, acho que todo mundo pensa assim. As esferas do dragão do planeta cereal eram bufadas e nerfadas ao mesmo tempo. O nerf era que precisavam, tipo, só 2 esferas pra chamar o dragão Torombo. E a bufada foi que elas não viraram pedras depois que o dragão realizou o desejo. Ou seja, podem usar as esferas infinitamente. Como assim? Tirando completamente a magia que eram as esferas do dragão. Agora elas ficaram só como uma ferramenta de roteiro, sabe? Pra conseguir criar vilões capazes de bater de frente com Goku e Vegeta. Rastejamento do poder. Esse provavelmente foi a pior falha de Dragon Ball Super. Pensa comigo, galera. Todos os personagens evoluíram na escala de poder, todos. O Vegeta e o Goku puxaram essa fila, tipo o locomotivo puxando os vagões. A gente viu os dois dando a vida pra ficarem mais poderosos, ganhando novas transformações, ganhando novas técnicas. Mas e o resto? A gente não viu eles fazendo praticamente nada pra ficarem mais poderosos. Só que quando era necessário pro enredo, eles tiravam poder, não sei da onde, né? E conseguiam ficar no nível de poder que o momento exigia pra ganhar. E tudo só ia piorando a cada degrau, né, que os dois Saiyajins principais iam subindo. Mas pareceu que os níveis eram nivelados, entende? É a sensação que dava era essa. Se os dois subiam, os outros iam junto e já era. Você concorda com o que eu disse? Discorda de alguma coisa? Você pensa em alguma outra coisa que Dragon Ball vai ser ou Dragon Ball Super? Comenta aqui embaixo que vai ser interessante. Toca aqui, ativa o sininho, ó, se inscreve com o sininho, porque eu vou continuar sempre, eterno, cobrindo esse anime que pra mim é uma das 8 maravilhas do mundo. Então bota isso aqui como 8ª. Obrigado de coração, galera. Bom demais. Espero no próximo vídeo. Valeu! Fui!